3 versículos insanos que transformam o seu sleep sonho tranquilo. Agora a noite era cerrada, e uma densa neblina cobria as ruas. Murmúrios ecoavam por entre as casas antigas, como se os fantasmas do passado tivessem decidido voltar para contar seus segredos. Na pequena cidade de Araçoiaba, o vento carregava algo mais que o cheiro da terra molhada. Havia um componente sobrenatural no ar. Certa vez, uma mulher jurou ter visto sombras dançantes na floresta, vozes sussurrando os 3 versículos que mudaram tudo. Ninguém sabia de onde vinham, mas quem os ouvia nunca mais dormia em paz. Uma insônia repentina assolava os mais curiosos. Com um frio na barriga, os moradores se reuniam para contar histórias, e a cada relato, a tensão aumentava, como se o próprio espaço estivesse se curvando em expectativa. O que seriam aqueles versículos? Desde o dia em que tudo começou, as noites nunca mais foram as mesmas. As pessoas entravam em transe ao tentá-los repetir, mergulhando numa realidade onde nada era o que parecia. Algumas falavam de sonhos bizarros que se transformavam em pesadelos. Outras encontravam uma paz serena, mas com um preço alto a pagar. O medo era palpável, um nó na garganta que fazia o coração disparar. O sol nasceu, mas a cidade não se sentiu iluminada. Havia um clima pesado, como se algo muito maior estivesse à espreita, e o tempo se arrastava como um gato sorrateiro. O que aconteceria se alguém decidisse decifrar os mistérios daqueles versículos? O que mais a cidade guardava? A verdade poderia ser mais assustadora do que a própria lenda. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. O silêncio tomou conta da cidade enquanto a pergunta pairava no ar. Quem teria coragem de arriscar tudo para descobrir o verdadeiro significado daqueles versículos? A resposta poderia ser ainda mais estranha do que os sonhos que assolavam a todos. A aldeia parecia um labirinto de incertezas, e a neblina continuava a dançar, ocultando segredos que se escondiam atrás das portas envelhecidas. No centro, um jovem chamado Lucas observava a cena, seu coração pulsando em uma combinação de curiosidade e pavor. Ele sempre foi atraído pelo inexplicável, e, após ouvir as histórias sobre os versículos, sentiu que precisava saber mais. Com uma lanterna na mão e uma determinação crescente no peito, Lucas se aventurou pela floresta naquela noite. Os sussurros das folhas pareciam gritar por respostas. Ao se aprofundar entre as árvores, uma sensação estranha começou a envolvê-lo, como se a própria natureza estivesse ciente de sua busca. Ele parou, o frio da noite o abraçando, e fechou os olhos, tentando sintonizar-se com os ecos do passado. Foi então que ele ouviu um murmúrio. Era baixo, quase como um sussurro do vento, mas oferecia uma clareza aterrorizante. Ele forçou os olhos a se abrirem, mirando na origem daquele som. Foi aí que viu. Não eram sombras, mas figuras distorcidas, vultos que pareciam flutuar, projetados por uma luz que emanava de uma formação rochosa no fundo da floresta. Coração acelerado, ele se aproximou, atraído por um misto de medo e fascínio. Ao chegar mais perto, Lucas se deu conta de que eles estavam ao redor de um altar improvisado. O que parecia ser uma pedra simples era, na verdade, coberta de inscrições. À medida que observava, algo se solidificou em sua mente. Ali estavam os 3 versículos. Não eram letras comuns, cada uma pulsava com uma aura pecaminosa, como se contivessem o poder de guiar ou destruir. Lucas sentiu um gelado na espinha. Ele hesitou. Se fosse confortável ouvir, talvez acreditar que poderia escapar, mas a verdade era que a determinação que o levará até ali também despertara uma impetuosidade. E, em um momento de descuido, ele começou a recitar. No temor da noite a voz tremula escapou de seus lábios e o efeito foi imediato. Uma onda de escuridão invadiu sua mente, fazendo seu coração quase parar. As árvores ao redor pareciam se contorcer, e as sombras se tornaram mais densas. Ele tentou parar, mas as palavras escapavam, arrastando-o para um abismo. Visionando um futuro em que não conseguiria reverter o que havia feito, se viu cercado por rostos conhecidos, amigos, familiares, todos gritando em agonia. Seriam eles os que pagariam o preço? Sem querer, Lucas havia invocado algo muito maior do que suas expectativas. Desesperado, ele tentou calar-se, mas a voz dentro de sua cabeça apenas aumentava.
E com um último grito de terror, as figuras ao seu redor ganharam vida, cercando com olhares que brilhavam com uma fúria antiga. Ele percebeu que os versículos não eram apenas palavras, eles eram maldições. E agora, não apenas a sua paz, mas a de toda Araçoiaba estava em jogo. Neste momento de desespero, uma luz surgiu de dentro da floresta, intensa e ofuscante. E ele a reconheceu. Alguém estava vindo em sua direção. Quem seria essa pessoa? Um salvador ou mais um a se perder na escuridão? O que mais estaria prestes a se revelar? A floresta tratava de abrir suas portas, mas para onde isso os levaria? A silhueta avançava, desenhada pela luz da lanterna. Lucas sentiu seu coração vacilar. Não sabia o que esperar. A figura se aproximou, revelando um rosto familiar, mas marcado pelo tempo e pela dor. Era Dona Celeste, a sábia da aldeia, aquela que todos procuravam em busca de respostas. Seus olhos, geralmente calorosos, estavam agora intensamente frios, como dois buracos negros que absorviam toda a luz à sua volta. Lucas! Ela gritou, sua voz ressoando com um eco assustador. O que você fez? Ele tentou responder, mas as palavras pareciam presas, o nó na garganta o impedia de se expressar. Ao seu redor, as sombras dançavam com alegria macabra, como se gozassem de sua confusão. Dona Celeste estendeu a mão, um gesto improvável de conforto. Temos pouco tempo. Eles estão despertando. Quem? O que eu invoquei? Lucas estava em pânico. As criações ao seu redor se moviam inquietas, aproximando-se ainda mais, alimentando o medo que pulsava em seu peito. Os versículos são mais do que você imagina. Eles vêm com um preço, um sacrifício que você deve fazer para restaurar o equilíbrio e acabar com a ameaça que você trouxe à aldeia. A voz da mulher soava como um sopro de ventania, mas havia uma firmeza que confundia Lucas. Um grito ecoou pelas árvores, e Lucas se virou rapidamente, seus olhos arregalados. As figuras estavam agora mais definidas, cada uma carregava o semblante de rostos conhecidos, mas transformados por desespero e raiva. Ele viu o amigo de infância, Miguel, e sua irmã, Ana, clamando por ajuda, mas as suas vozes eram distorcidas, quase irreconhecíveis. A dor deles era palpável, e isso causou uma nova onda de terror. Se você não fizer algo, eles estarão perdidos para sempre. Dona Celeste insistiu, sua expressão se tornando cada vez mais grave. O brilho de sua lanterna lançava um jogo de luz e sombra sobre o altar, como se as inscrições na pedra estivessem pulsando. Lucas olhou para as palavras gravadas, as linhas pareciam vibrar e ressoar com uma energia sem igual. Ele precisava agir. Mas que sacrifício seria esse e como ele poderia salvar aqueles que amava sem destruir a própria alma? Dona Celeste parecia ler seus pensamentos. Escolha com cuidado, Lucas. A decisão que você tomar agora não afetará apenas você. Se não agir logo, a escuridão consumirá tudo, e todos. As últimas palavras da sábia ecoaram como um sinistro aviso, um alerta para o abismo que se aproximava. Ele sabia que tinha que decidir rapidamente, mas estava enredado em uma rede de medo e dúvida. O que lhe restava era uma escolha entre correr e enfrentar a verdade aterradora ou deixar que seus entes queridos pagassem o preço. Então, algo se destacou no fundo da floresta, uma silhueta ainda mais sinistra que as sombras ao seu redor. O medo apertou seu peito como uma garra fria. O que era aquilo? A certeza do que estava por vir o deixou paralisado. Dona Celeste olhou nos olhos dele, como se pudesse perceber seu desespero. Lucas, a escolha é sua. Você pode reverter isso, mas apenas se fizer o que é certo. Mas o que seria certo? A floresta esperava pela resposta, segurando seus segredos nas garras da noite, e Lucas estava prestes a descobrir que os versículos tinham planos muito mais sombrios do que ele pensara. E enquanto a luz do destino começava a se apagar, ele percebeu, o verdadeiro confronto estava apenas começando. O que ele escolheria? A tradição ou a inovação? O sacrifício ou a própria salvação? A sombra se aproximou, e Lucas sentiu seu corpo congelar, preso a um medo primal. O que antes era uma silhueta indistinta agora se transformava em uma figura bem definida, um ser alto, com olhos ardentes e uma expressão ameaçadora. Ele se perguntava se aquilo era uma manifestação do terror que havia liberado. O que era aquela presença? Quem você é? Lucas conseguiu gaguejar, seu coração batendo forte, como se quisesse escapar pela boca. Ao seu lado, Dona Celeste fechou os olhos por um momento, como se invocasse alguma proteção, mas ele sentiu que o tempo estava se esgotando. A figura hesitou antes de responder. Uma risada estrondosa brotou de sua boca, reverberando entre as árvores. Eu sou o que você temia. Acordado por sua própria imprudência.
Os versos que você proferiu foram um convite, uma dança nas sombras, e eu sou o mestre dessa dança. As palavras cortavam a noite como uma lâmina. Lucas mal suportava a ideia de que suas ações tivessem causado tal calamidade. Ele se lembrou dos rostos de Miguel e Ana, as expressões de desespero. Como poderia reverter aquilo? Você deseja salvar seus amigos, não é? A entidade rosnou, gesticulando para as figuras que pareciam mais distantes agora. Seus olhos brilhavam de uma forma que parecia sedutora e terrível ao mesmo tempo. Mas para isso, você deve pagar o preço exigido pelos versículos. Um sacrifício, Dona Celeste, com uma voz firme, interrompeu. Não se deixe enganar, Lucas. Essa entidade se alimenta de medo e desespero. A escolha não deve ser feita sob pressão. Eles podem não ser o que parecem. O ser franziu a testa, encarando Dona Celeste com desdém. Ela fala como se ainda houvesse esperança. Acorde, velho espírito. A esperança morreu na mesma noite em que foi invocado o primeiro versículo. As palavras fizeram o chão tremer sob os pés de Lucas. Ele se sentia como se estivesse em um pesadelo, incapaz de despertar. As memórias da sua infância, os sorrisos, os sonhos, tudo aquilo estava em risco. Era um jogo em que ele não queria participar, mas era tarde demais para sair. Qual é o preço que você exige? Lucas finalmente perguntou, sua voz soando mais firme do que se sentia. Ele estava ciente de que precisava de uma resposta, precisava entender o que estava em jogo. Um dos seus. Deixe que ele venha e a escuridão irá recuar. Ou você pode escolher ficar e lutar, mas saiba que a perda será imensurável. A risada ecoou novamente, reforçando a macabra oferta que pairava no ar. O coração de Lucas acelerou. A ideia de sacrificar um amigo, uma irmã, era inconcebível. Mas e se essa fosse a única maneira de salvar todos? E se ele não fizesse nada, correndo o risco de perder todos eles? A luta estava se intensificando, e ele precisava de uma resposta. Faça sua escolha, Lucas. O tempo se esgota. Ou você deixa o sacrifício vir ou se torna parte dele. A pressão aumentou, a floresta parecia girar ao seu redor. Lucas olhou para Dona Celeste. Seu semblante era de pavor e determinação. Não se precipite. Pense no que está propondo. Às vezes, o maior sacrifício é não sacrificar nada. Ela gritou, tentando lutar contra as forças que o envolviam. Era uma batalha interna voraz que tomava conta de Lucas. Ele fechou os olhos e respirou fundo, tentando se conectar a algo maior que o alarme que pulsava em seu peito. O que realmente importava? E como se em resposta a seu dilema, a escuridão ao seu redor começou a se agitar, como se aguardasse sua decisão. Uma crescente pressão pairava sobre ele, a escolha nunca foi tão desesperadora. Então, uma nova visão surgiu em sua mente. Não um sacrifício, mas um ato de resistência. O que ele escolheria? O sacrifício de um amigo ou uma luta pela vida deles todos? O ar estava carregado de tensão, e a escuridão parecia pulsar como um organismo vivo. Lucas lutava contra o pensamento de entregar um amigo, algo que escandalizava sua alma. Ele pensou em Miguel, sempre o brincalhão, e em Ana, cuja bondade iluminava os dias mais sombrios. O que seria dele se ele sucumbisse àquela pressão? Você não pode ser sério, gritou, sua voz reverberando no silêncio opressivo da floresta. Eu não vou sacrificar nenhum deles. Não vou me tornar um monstro. A entidade sorriu, com uma expressão que misturava desdém e curiosidade. Você acha que pode combater o inevitável? O desespero é a única realidade a qual você está condenado. Cada palavra parecia enferrujar a fé de Lucas, como se a entidade estivesse moldando suas inseguranças em armas contra ele. Dona Celeste, ainda ao seu lado, ergueu a mão. Lucas, escute. Esse ser vive da sua dúvida. Ele quer que você tema a escolha, para assim torná-la impossível de evitar. Você precisa enxergar além da escuridão. Lucas olhou para ela, buscando conforto em suas palavras. Havia algo na firmeza dos olhos da velha que parecia acender uma faísca de esperança. Mas, então, uma sombra se mexeu atrás da entidade, mudando a forma de uma maneira perturbadora. Era Miguel, com o rosto pálido e os olhos baços, como se já estivesse intoxicado pela estranha influência que cercava aqueles que haviam sido capturados. Miguel! O grito de Lucas partiu de sua garganta como um lamento, e o desespero o invadiu. A figura de seu amigo parecia se desapegar da realidade, e Lucas percebeu que a influência da entidade estava corroendo as almas ao seu redor. O que você quer de mim? Miguel sussurrou, a voz trêmula e apavorada.
Por favor, me ajude, Lucas. A entidade tomou um passo à frente, seus olhos flamejantes se fixando em Lucas com uma intensidade perturbadora. Veja, a decisão está em suas mãos. Sacrifique um e salve os outros, ou arrisque perder todos. O que será? A escolha é sua, e eu desejo ver você sucumbir. Lucas sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. O peso de suas responsabilidades esmagava seu peito. Ele precisava de uma solução, algo que não significasse perder ninguém. Uma ideia ousada começou a se formar em sua mente, mas seria isso seguro? Ele respirou fundo, permitindo que a determinação tomasse conta. Eu não vou fazer o que você quer. Em vez disso, eu vou libertar todos nós. A decisão explodiu de sua boca com a força de um trovão. Dona Celeste sorriu. A esperança que ele havia visto anteriormente agora se manifestava na sua expressão. Você está escolhendo a luta, então. Mas o que você vai fazer? A voz suave dela ressoou, como uma bênção. A figura sombria apenas riu, seu riso tatuando os medos mais profundos de Lucas. Então que venha a luta. Mas prepare-se, meu pequeno combatente, porque você não sabe o que realmente está por vir. E antes que Lucas pudesse pensar em uma estratégia, a floresta começou a ser engolida por uma densa neblina negra, formando mutações de sombras desfiguradas que avançavam em sua direção. Os gritos de Miguel e Ana ecoavam na escuridão espessa, criando um caos no coração de Lucas. Ele sabia que não poderia recuar. A mente girava, as opções se misturavam. Com um gesto rápido, ele se virou para Dona Celeste. Precisamos unir nossas forças. De alguma forma, temos que quebrar essa influência. Mas tão logo suas palavras cruzaram o ar, uma onda de energia nevrálgica percorreu todo o ambiente, revelando-se em uma forma aterrorizante. Uma criatura grotesca se materializou, um híbrido de sombras e luzes tremeluzentes que se projetavam como facas. Os olhos de Lucas se alargaram em horror. O próximo movimento da luta se tornava mais iminente do que nunca. O sacrifício parecia inevitável, mas havia outra saída. E essa resposta talvez estivesse nas cores dos próprios versos que Lucas acidentalmente liberara. Cada um deles poderia ser uma chave para o que poderia vir a seguir. Que segredos a escuridão ainda escondia? A batalha se intensificava e a esperança rareava. Lucas respirou fundo, enquanto a sombra se lançava sobre eles. O que aconteceria agora? A neblina densa parecia ganhar vida própria, envolvendo Lucas e Dona Celeste em uma lã arrepiante que os mantinha aprisionados e sem ar. O pavor de Lucas se misturava à determinação. Ele precisava encontrar um jeito de transformar aqueles versos que tinham surgido de forma inexplicável. Sua mente fervilhava em busca de uma conexão, de algo que desse sentido ao caos. As sombras se moviam em direções imprevisíveis, sussurrando, chamando por ele em vozes distorcidas. Tais sons ecoavam de forma aterradora. Embora uma parte dele quisesse se afastar, outra parte se sentia compelida a enfrentar. Com um empurrão de coragem, ele fechou os olhos, lembrando das rimas que tinham brotado em sua mente na floresta. Um versículo, um caminho, murmurou para si mesmo, buscando na escuridão as imagens que construíra. Dona Celeste estava ao seu lado, mas ele poderia jurar que ela emanava uma luminosidade suave, como se fosse um fragmento de esperança em meio ao desespero. Lucas, concentre-se. Lembre-se do que você disse. Use suas palavras. A voz dela ecoou em sua mente, lembrando de que a força dele estava nas rimas. O híbrido de sombra se aproximava, seu corpo serpenteava, formando garras cuja presença fazia a poeira da terra levantar-se em um turbilhão. Lucas sabia que o tempo estava correndo. Ele conseguiu recitar um verso em sua mente, mesmo que ainda estivesse confuso. As sombras podem afastar a luz, mas a luz sempre brilha no escuro. Assim que pronunciou essas palavras, ele sentiu uma energia pulsar em suas veias. As criaturas sombrias hesitaram, como se a essência da rima tivesse o poder de barrá-las. Com um impulso instintivo, ele estendeu as mãos, liberando a energia das palavras, como se fossem lanças de luz. Liberte-se e brilhe. Então, uma onda de luz ofuscante brotou de suas palmas, dilacerando a neblina e revelando a beleza escondida atrás da escuridão. Miguel e Ana estavam ali, com rostos marcados pelo medo, mas os olhos cheios de vida. Era como se uma força invisível os tivesse cercado, atraindo-os para o centro em torno de Lucas. A entidade os observava com um semblante perturbado. Não, isso não pode ser. Este é o meu reino. Sua voz, outrora forte, tornava-se mais frágil, quase humana. Escute. O que você teme é a luz que ainda existe dentro de nós. Lucas gritou, sentindo seu poder crescendo com cada palavra que lançava. A sombra gritou, seu corpo contorcendo-se em uma pilha de trevas.
Não era apenas uma luta física, era uma batalha de crenças, uma luta pela alma dos que amava. Você nunca irá ganhar. O desespero é eterno. Mas a luz se expandia, criando uma esfera radiante ao redor deles. Dona Celeste ergueu a mão junto a Lucas, unindo suas energias e fortalecendo o laço que os unira. Os olhos de Miguel brilharam com uma centelha de esperança, e Ana sorriu, sua força de vontade iluminando ainda mais o ambiente. Por favor, Lucas, use suas palavras. Faça isso por nós. Miguel implorou, enquanto Ana balançava a cabeça, concordando. Reunindo toda a força que lhe restava, Lucas abriu a boca e, em um ato quase primal, recitou um novo verso. A escuridão pode gritar e rugir, mas nós somos a luz que nunca vai sucumbir. A luz explodiu em direção à entidade, que já começava a se fragilizar, fissuras aparecendo em seu corpo nebuloso. A alegria que brotava no coração de Lucas parecia impossível. Mas antes que pudesse comemorar, a criatura em seu último ato horrendo gritou: "Vocês não escaparão. Isto ainda não acabou." E com isso, a escuridão começou a se retrair, mas não sem antes deixar um elogio gelado. Preparem-se. O verdadeiro teste ainda está por vir. O chão tremeu sob seus pés enquanto a floresta e suas sombras pareciam se agitar ao redor, como se quisessem absorver o que acabará de afirmar. O que mais a entidade planejava? Que novos desafios se escondiam à espreita nas sombras? Lucas sentiu o olhar penetrante da entidade se fixar sobre ele. A luz que havia emanado estava começando a diminuir, como a brasa de um fogo que se apaga ao relento. Os rostos de Miguel e Ana estavam pálidos, e Dona Celeste parecia tão apreensiva quanto ele. "O que vamos fazer agora?" perguntou Miguel, a voz embargada de tensão. "Precisamos mover-nos rápido." Dona Celeste respondeu, olhando cuidadosamente ao redor. As árvores continuavam a se mover em um frenesi sombrio, enquanto a neblina insistia em se espremer pelos espaços entre os troncos, tentando envolvê-los novamente. Com um movimento rápido, Lucas puxou os amigos pelo braço. "Sigam-me. Temos que encontrar um lugar seguro." A sensação de urgência pulsava em seu peito, e ele sabia que a entidade não os deixaria escapar tão facilmente. Enquanto fugitivos em uma floresta que parecia viva, eles correram, os galhos arranhando suas peles e os gritos distorcidos da sombra ecoando no ar pesado. Cada sombra parecia uma extensão da criatura, tentando agarrá-los, mas a luz que Lucas ainda carregava o protegia, como um escudo invisível. "Lucas!" Ana gritou, a voz dela quebrando a tensão. "E se a luz acabar? O que vai acontecer? Não posso deixar isso acontecer. Precisamos encontrar um jeito de fortalecer o poder das palavras." Ele sentiu um nó na garganta, o medo misturando-se com a determinação. "Devemos achar as rimas que nos trarão esperança." A floresta estava se tornando um labirinto interminável, e cada passo parecia deixá-los mais longe de qualquer saída visível. Lucas olhava para trás, sem saber o que esperar. A sombra se movia mais rápido agora, parecendo seguir seus movimentos com uma sabedoria terrível. "O que você está esperando? Você não pode fugir de mim." O eco da voz da entidade penetrava o ar, provocando uma onda de desespero. "Fechem os olhos." Dona Celeste gritou, e todos, sem hesitar, fizeram exatamente isso. "Sinta a luz dentro de você. Conectem-se com ela." Lucas deixou que os versos que vinham à sua mente dominassem sua consciência. Cada sílaba se tornava um fio de força, unindo-os. "Olhem!" Seus olhos se abriram, e a luz tomou forma em suas mãos, brilhando mais do que antes. Era como se eles estivessem ancorados em algo maior, como se a luz não fosse apenas uma defesa, mas uma promessa de que iriam vencer. A entidade percebeu a transformação e um rugido horrendo explodiu da escuridão, fazendo o chão tremer sob seus pés. "Vocês não vão ganhar. Sua crença é fútil. Não se trata apenas de acreditar." Lucas gritou, respirando fundo. A luz é o acabamento que transforma a escuridão. Ele se sentiu tomado por uma força renovadora, e as rimas começaram a fluir de seus lábios. "Trevas não têm fim, mas a luz é eterna." De repente, novas imagens apareceram em sua mente, visões de esperança e renovação. As vozes de Miguel, Ana e Dona Celeste ecoavam em uníssono. Juntos, eles se tornaram uma orquestra de luz. A entidade começou a tremer, as fissuras em seu corpo se aprofundando. Mas antes que Lucas pudesse continuar, a sombra cortou o espaço com uma velocidade sobrenatural. "Vocês não são os únicos que podem manipular energia. O verdadeiro teste é não apenas vencer vozes, mas silenciar a própria luz."
E com um movimento violento, a entidade lançou um feixe de pura escuridão em direção a eles, um vórtice de desesperança que parecia querer devorar todos os sentimentos bons que eles tinham. Era um ataque frontal, algo que Lucas nunca tinha enfrentado antes e que poderia engolir tudo. Lucas! Segure firme! Dona Celeste gritou, enquanto Miguel e Ana se agarravam a ele, já sem forças. Vórtice se aproximava de maneira veloz, e o pavor descortinava no coração de Lucas um sentimento de desespero. O que poderia ser mais poderoso do que o amor e a luz que eles carregavam? E se tudo o que haviam lutado não fosse suficiente? O que faremos agora? Perguntou Miguel, a voz tremendo enquanto o vórtice quase os consumia. A resposta estava pulsando em sua mente, mas ele não sabia se tinha coragem suficiente para enfrentá-la. Foi nesse momento que a palavra sacrifício atravessou sua mente como um raio. O que se tornaria aquele instante fatídico? E, mais importante, quem estava disposto a pagar o preço? O vórtice de escuridão se aproximava rapidamente, e Lucas sentiu seu corpo paralisado pelo terror. A ideia de sacrifício ecoava em sua mente, como um mantra persistente. O que isso realmente significava? Ele olhou para os rostos assustados de Miguel e Ana, que estavam segurando suas mãos com toda a força que lhes restava. Dona Celeste, com seus olhos brilhando como estrelas em meio à escuridão, parecia entender que o momento exigia decisão. Precisamos agir! Exclamou Lucas, o coração batendo descompassadamente. Se eu tiver que me sacrificar, eu farei. Não podemos deixar que a escuridão nos vença. Ana, desesperada, soltou suas mãos e gritou: não! Lucas, não faça isso. Você não precisa se sacrificar. Vamos encontrar outra maneira. Mas e se as vidas de todos nós dependerem da minha escolha? Eu não vou permitir que essa coisa leve vocês. A determinação foge por entre suas palavras, mas dúvidas também se arrastavam por sua mente. Um relâmpago de esperança atravessou a mente de Dona Celeste. A luz só brilha intensamente quando está unida à verdade. Se todos nós estivermos dispostos a nos conectar com essa essência, podemos derrotar essa entidade sem que ninguém precise pagar o preço máximo. Como fazemos isso? Miguel questionou, a incerteza tintando sua voz. Rimas. Palavras de força e poesia. Vamos criar uma síntese. A voz de Dona Celeste tremia, mas empoderada pela nova ideia. Nós temos que invocar o poder da luz em conjunto. A situação era crítica, com o feixe negro se expandindo como uma onda que prestes a se romper sobre eles. Lucas fechou os olhos por um momento, sentindo a energia pulsar ao seu redor. Era como ser o centro de um furacão, uma tempestade de emoções que exigia coragem. Ele finalmente gritou, inspirado. Juntos! Vamos! Uma rima que represente a união. Trevas não ganham, luz sempre brilha. Todos gritaram em uníssono, suas vozes ressoando e se entrelaçando com poder crescente. Concentrando-se na energia comunitária, uma luz dourada começou a emanar deles, misturando-se com a escuridão. Lucas olhou para o vórtice, que hesitava frente à força crescente deles. As fissuras na entidade pareciam aumentar, mostrando um lado frágil, mas a batalha estava longe de terminar. Não deixem a escuridão se infiltrar. Lembrem-se do que acreditamos. Lucas falou com fervor, a luz aumentando a cada batida de seu coração. Corações que pulsam, vozes que lutam, história que se escreve em união. Ana gritou, seu olhar enérgico cintilando. A sombra rugiu em resposta, os ecos dissonantes reverberando na floresta. A luta entre luz e trevas era visceral. O ar carregava uma eletricidade indecisa, evidenciando que o confronto estava no auge. O vórtice começou a convulsionar, como se estivesse prestes a explodir. Não podemos parar. Miguel fez sua voz soar ainda mais firme. Vamos nos unir em um só verso. Quando tropeceis na sombra, lembre-se da luz que abrande, juntos verdade se faz, um amor constante. O grupo gritou em conjunto, e a melação entre os versos formou um campo de proteção que o cercava. Vórtice hesitou, a escuridão recuando um pouco. Mas aquela criatura não iria desistir tão facilmente. Vocês acham que podem me impedir? Eu sou a dor, a perda, eu sou o que vocês temem. A entidade rugiu, a voz rosnando como um incêndio. Vórtice voltou a atacar. O medo subiu como uma onda avassaladora e Lucas percebeu que a união deles estava em perigo. Dona Celeste, precisamos de algo mais. Um verso poderoso. Amor e dor juntos, luz e trevas dançam. Se houver sacrifício, o bem prevalece nas esperanças.
Dal Celeste recitou, e essa nova força fez a luz brilhar intensamente. Mas antes que pudessem comemorar a pequena vitória, a entidade murchou, e uma sombra negra se desprendeu dela, lançando-se rapidamente em direção a Lucas. Era uma pequena manifestação das trevas, uma parte dela, como se a entidade estivesse se replicando para atacar. Não! Ele gritou, estendendo as mãos. Nós somos a luz. Nós somos a força. Nós somos todos juntos. Mas a sombra estava prestes a alcançá-lo. O que Lucas não sabia era que aquele último sacrifício que ele estava considerando poderia ser a única forma de confrontar a escuridão. O tempo parecia parar enquanto aquela sombra se movia, e a seguinte pergunta pairou no ar. Quem deles estava realmente disposto a lutar até o fim e o que isso poderia custar? A sombra mergulhou em Lucas como uma flecha certeira. O impacto foi tão forte que ele sentiu sua essência sendo drenada, como se um pedaço de si mesmo estivesse sendo arrancado. Ele gritou, mas o som foi abafado pela escuridão que o envolveu. O poder da luz encolheu ao seu redor, quase como se estivesse em um pedaço de papel que incendiava rapidamente, deixando apenas cinzas. A luz que emanava do grupo começou a tremeluzir, lutando pela sobrevivência. Miguel e Ana olharam horrorizados, suas vozes entrelaçadas em apelos desesperados. Lucas! Mantenha-se firme. Estamos com você. Mas, para Lucas, o mundo se tornava uma neblina de confusão. Ele estava sendo puxado para um abismo. As memórias começaram a surgir. Imagens de risadas e brincadeiras entre os amigos foram intercaladas com momentos de tristeza e solidão. Eu não posso. Tentava protestar, mas a voz falhava, perdida em um mar de gritos e risos. Dona Celeste, percebendo o que acontecia, intensificou sua conexão com os outros. Estamos juntos, Lucas. Nunca se esqueça disso. Sua voz soou como um eco reconfortante, tentando chegar até ele. Lembre-se do que nos uniu. A força da sua luz é nossa luz. Lucas sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo, lembrar que ele não estava sozinho. A conexão com seus amigos era um laço forte, difícil de romper. Um brilho dentro dele se acendeu, a centelha de esperança começando a enfrentar as sombras. A luz dourada resplandecia contra a escuridão que tentava devorá-lo. Eu sou mais que este medo. Eu sou a luz. Ele gritou, agora determinado. As palavras pareciam escapar de sua alma, atravessando a escuridão, como se ele tivesse se tornado um veículo para a luz que toda a comunidade havia criado. A sombra hesitou por um instante, como se tivesse encontrado uma barreira invisível. Vocês não podem me derrotar. A entidade gritou, sua voz uma sinfonia de raiva e desespero, mas uma fissura se formou na sua forma, sinais de que a união de Lucas e seus amigos estava tocando um ponto fraco. Dona Celeste, Miguel e Ana não recuaram. Eles ergueram as mãos, cada vez mais unidos, suas vozes entrelaçando-se em um novo verso. A luz em nós brilha, como estrelas no céu, unidos somos um, somos a força do bem. O vórtice, que antes parecia imbatível, agora parecia intoxicado pela luz que crescia a cada palavra e cada batida do coração deles. Lucas sentiu as mãos de seus amigos novamente se entrelaçando com as suas, e a verdade da união tomou conta dele. Uma onda de energia vital fluiu por seu corpo, e ele estava pronto para enfrentar a entidade de frente. Vocês estão prontos para sentir a verdadeira força? Ele desafiou, com um novo fervor. A sombra negra hesitou ainda mais, como se de repente sentisse o peso da união que já havia subestimado. Juntos! Eles gritaram, e a luz emitiu um brilho tão intenso que até mesmo a escuridão começou a recuar. O vórtice tremeu, sua existência ameaçada, mas ainda não derrotada. E então, um som profundo, como o eco de um tambor distante, começou a ressoar ao redor deles. Era um chamado, e não era apenas a escuridão que respondia. Era algo mais, um eco profundo de outra dimensão. Preparem-se! Advertiu Dona Celeste, o som ressoando como um sino. Lucas estava prestes a perguntar o que isso significava quando uma nova sombra começou a se materializar, emergindo da escuridão. Ela não era mais uma simples extensão do vórtice, era algo novo, algo maior. E então, em meio ao brilhos e gritos, novas figuras começaram a surgir ao redor deles, como se uma nova batalha estivesse prestes a começar. Que mal é esse? Miguel perguntou, a expressão de desconcerto em seu rosto. Todos se preparavam, a tensão palpável, e ninguém podia prever o que estaria por vir. A pergunta pairou no ar. Quem eram aqueles que se aproximavam e quais seriam seus verdadeiros objetivos? A floresta vibrava em um eterno conflito entre luz e escuridão. Lucas, Dona Celeste, Miguel e Ana estavam diante de um novo desafio,
suas energias entrelaçadas em um último ato de resistência. As novas sombras que se formavam ao redor traziam uma sensação de ameaça, mas também de esperança. Algo tinha mudado. Fiquem juntos. Dona Celeste comandou, com vozes de apoio ecoando ao redor. A força da união que havia renascido estava pronta para enfrentar o desconhecido. Com passos pesados, as figuras surgiram, uma a uma. Eram fantasmas do passado, familiares de um tempo já esquecido, mas ainda assim reconhecíveis. Entre eles, estava a imagem da avó de Lucas, seus olhos gentis agora marcados por uma seriedade fundamental. Você veio, meu neto. Ela exclamou, a voz carregada de amor e urgência. A escuridão não pode ser combatida com rancor. Lucas ficou paralisado, misturando emoção e confusão. As figuras não eram inimigas, eram os espíritos que falharam em encontrar descanso. Vovó, o que acontece agora? Sua voz tremia, um turbilhão de sentimentos guiando as palavras. Você deve enfrentá-la com compaixão e compreensão, ela respondeu. Só assim você poderá quebrar as correntes do medo e trazer luz ao que está perdido. Diante deles, o vórtice negro girava, enfurecido e ameaçador. Aquela criatura tentava absorver o poder que Luiz e os amigos estavam construindo ao longo daquela noite. A entidade bufava, as sombras à sua volta se contorcendo como serpentes. Vocês acham que podem vencer? A dor e a culpa são eternas. Ecoou a voz sinistra. Não. Lucas gritou com mais força, a determinação ardendo em seu peito. A dor só existe se permitimos. Podemos transformar isso. As palavras pareciam reverberar, fazendo as sombras hesitarem, confundindo-se entre possibilidade e solidão. Inspirado pelas figuras à sua volta, Lucas começou a recitar uma nova rima, uma que nascia do coração de todos. Na escuridão, há uma luz que nasce, um amor eterno que nunca se desfaz. Ele viu as expressões de solidariedade se refletindo nos rostos de Miguel, Ana e Dona Celeste. A luz emanada crescia, e juntos eles se tornaram uma teia de esperança. O vórtice se expandiu em fúria, tentando quebrar o laço que os unia. Não pensem que podem me enganar com palavras. O amor é uma ilusão. A entidade rugiu, mas sua voz já não trazia a mesma certeza de antes. Amor não é ilusão, é o que fazemos dele. Miguel gritou, sua fé ressoando como um símbolo de resistência. As sombras podem tentar, mas nós somos mais fortes juntos. Cada um deles, armados com o amor que compartilhavam, fez um círculo, e a energia que fluía entre eles tornou-se uma luz pura. As vozes, agora em uníssono, ecoaram com mais força. As trevas podem surgir, mas a luz sempre prevalecerá em nós. A luz crescia, uma esfera dourada que pulsava com a própria essência da vida. As sombras recuaram, desintegrando-se como poeira ao vento. Dentro do vórtice, a entidade gritava de dor, suas formas se contorcendo, enquanto a luz os abraçava. Dona Celeste levantou as mãos e invocou a ancestral sabedoria. Abrace aqueles que perderam o caminho, deixem que a compaixão prevaleça. Assim que fez isso, as figuras ao redor começaram a brilhar, reunindo-se ao poder da luz. O vórtice se tornava menor, e a escuridão resolveu se transformar, em vez de permanecer hostil. Com uma última explosão, a entidade finalmente implodiu, explodindo em fragmentos de luz que tocavam todos ali, trazendo um sentido de paz. E então, tudo ficou em silêncio. A floresta não mais sussurrava. Em vez disso, havia um eco de harmonia ressoante, como se a própria terra celebrasse a vitória. Lucas, Miguel, Ana e Dona Celeste estavam exaustos, mas seus corações transbordavam de alívio. As almas libertas dançavam ao redor, agradecendo. A noite finalmente se dissipou, e a luz da manhã começou a brilhar, aquecendo a paisagem como um abraço acolhedor. As memórias dos que se foram agora eram sussurros suaves, mensagens de amor e esperança, mostrando que mesmo em tempos sombrios, a luz sempre encontra uma maneira de brilhar. Eu nunca vou esquecer, Lucas declarou em meio às lágrimas. Precisamos lembrar disso sempre. O amor é poderoso. Dona Celeste assentiu, um sorriso em seu rosto. E essa lição deve ser levada adiante. A verdadeira força está na união. Miguel e Ana concordaram, e ao olharem um para o outro, sentiram que tudo que passaram os uniu ainda mais. A cidade de Araçoiaba seria um lugar onde a luz nunca se apagaria, onde os versículos se transformariam em um legado de amor. Mas aqui estava a revelação. Mesmo depois daquela vitória, eles sabiam que o ciclo poderia se repetir. A escuridão e a luz estavam sempre em equilíbrio, e o dever de mantê-lo residia neles. O verdadeiro desafio, Lucas sussurrou com um brilho nos olhos, é manter nossa união e amor, em cada momento nosso.
E assim, com a brisa da manhã envolvendo-os em uma bênção silenciosa, eles tomaram o compromisso de manter aquele laço entre eles, preservando a promessa de que a luz sempre prevaleceria. Agora, que tal você se juntar a nós nessa jornada? Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo e comente suas reações e teorias sobre o final. E não se esqueça de compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio.